mas para acrescentar aquilo que Ele falou, meu Pai, através dos teus lábios. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor, Deus, ó Deus, que o Senhor possa me usar com poder e com autoridade. Ó Deus, para que teu nome, somente teu nome possa ser glorificado e exaltado. Deus, aqui tem pessoas que de fato e verdade precisam ouvir a tua voz, Senhor. Deus, então através da minha alma, através de minha vida, através dos meus lábios, fala com esta pessoa, Pai. Ó Pai, para que ela possa tomar iniciativa, meu Pai, entender, meu Pai, que o Senhor chamou cada um de nós para uma boa obra, para uma boa missão, que é levar o Evangelho. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está a tua palavra. O apóstolo Paulo disse que essa palavra ela é fiel e digna de toda aceitação. Então eu quero te pedir, meu Pai, me usa, Senhor, para que teu nome, Senhor, seja glorificado. Abençoa a tua igreja, abençoa teu povo. Fica conosco, meu Pai. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê diz amém. Amém. Diz graças a Deus. Amém. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de fazer menção no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista São Marcos. Nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que esse homem chamado Marcos, que era sobrinho de Barnabé, um dos companheiros do apóstolo Paulo, quando Paulo fez a sua missão, entregando a sua vida para o Senhor Jesus no caminho de Damasco, esse Marcos aqui, ele nunca foi um discípulo de Jesus. Mas Marcos, ele foi um admirador, primeiramente do ministério de Jesus, do ministério do apóstolo Paulo, do ministério do apóstolo Pedro e do demais discípulos do Senhor. Esse homem chamado Marcos, nós também sabemos que a sua casa, ele foi um cenáculo para que Jesus viesse celebrar a sagrada Santa Ceia. A casa desse rapaz chamado Marcos, ou João Marcos, foi também um local que a igreja do Senhor Jesus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 5, se reuniu para poder fazer intercessão a Deus pela vida do pastor, do apóstolo Pedro, quando foi preso por pregar a palavra, e o rei Herodes queria matar Pedro depois da Páscoa. Aquele local era a casa desse rapaz aqui, chamado Marcos, ou sobrenome João Marcos. E esse Marcos aqui, ele vem narrando uma história, ou melhor, dentro de uma passagem, ele conta 3 histórias. A primeira história que ele inicia é acerca desse rapaz do demoniado de Gadara. A segunda história que ele vai se iniciar, ele vai dizer acerca de um principal da sinagoga, cujo nome se chama Jairo, a qual tinha filha com 12 anos enferma. E esse homem, ele foi em busca de Jesus, e, aleluia, para que Jesus fosse na tua casa, devolver da sua filha a cura e fizesse o milagre. A terceira história que Marcos conta nessa mesma passagem é acerca de uma mulher que havia 12 anos com hemorragia, padecia na mão de vários médicos, mas quando ela usou a fé, depositando a fé no seu coração, dentro da sua alma, dizendo: se não somente eu tocar na obra de Jesus, eu sararei. Então Marcos conta em uma passagem só 3 histórias, mas a história que me chama a minha atenção é acerca desse rapaz, a qual ele era possuído por uma legião de demônios. A Bíblia não diz o seu nome e nem a sua idade, mas a Bíblia diz o local aonde ele morava, aonde ele vivia, na cidade de Gadara. A cidade de Gadara era um povo gentil, era um povo que não servia a Deus, era um povo que vivia na idolatria, era um povo que se curvava diante de imagens de escultura, era um povo que estava distante, longe da redenção, da salvação e do perdão do Senhor. A Bíblia vai dizer que dentro da cidade de Gadara existia esse rapaz aqui, que era possesso por uma legião de demônios. E através desse rapaz nós podemos tirar grandes lições e grande experiência. Aqui a gente podemos tirar grandes lições através dele, vendo uma alma cativa, uma alma oprimida, uma alma escravizada, uma alma fracassada, uma alma batida, uma alma acorrentada, uma alma humilhada, uma alma presa por demônios. E através desse rapaz aqui,
nós também podemos tirar lições através da sua família. Qual é o pai, qual é a mãe que vai se deparar com o seu filho da forma que esse rapaz vivia e vai ser feliz? Então aqui eu posso aprender através da família desse rapaz, uma família sem alegria, uma família sem paz, uma família sem total nenhuma esperança de mudança. Por quê? Porque as pessoas tentavam acorrentar a vida desse moço, tentando conter a fúria dos demônios na vida dele, mas a Bíblia diz que ele quebrava as cadeias. A Bíblia vai descrevendo como é a forma que ele vivia. A Bíblia vai dizer que esse rapaz, ele andava com seu corpo nu, com seus pés descalços, se ferindo com pedra, clamando e gritando. Esse se ferindo com pedra aqui, eu posso entender, eu posso imaginar que era a sua alma gritando por socorro, e muitas das vezes pessoas que deveriam ajudar não lhe ajudavam. Então ele pegava pedra, tacava na sua cabeça, tacava no seu corpo, tentando talvez aliviar o seu sofrimento. Como assim? A gente pode observar pessoas que ainda não servem a Deus, e quando passa por dificuldade, por aflição, por angústia, por luta, de vez ela procurar a presença do Senhor para poder libertar ele daquela situação. Não, ele vai para um bar, encher a cara, porque ele pensa que no bar é o lugar ideal que ele possa afogar o seu sofrimento, e não sabendo ele que ele só está complicando cada vez mais a sua situação. Então quando eu penso que esse rapaz se feria com pedra, era ele tentando amenizar o seu sofrimento, era ele usando uma forma de poder, aleluia, tirar aquele sofrimento, aquela angústia de dentro da sua alma, porque o demônio lhe oprimia, o demônio lhe escravizava, e a Bíblia diz mais que a sua morada era dentro de um sepulcro. Olha que situação difícil que esse moço vivia. Ele morava dentro do cemitério, e a sua dormida era dentro de um 7 palmos, dentro de uma cova. Era ali que ele vivia, e quando ele passava gritando pelas praças e pelos montes, as pessoas daquela época, talvez a polícia da época, pegava aquele rapaz e tentava conter a fúria dos demônios naquela vida, colocando ele em cadeia, colocando ele em algema. E a Bíblia diz que ele quebrava as cadeias, ele quebrava as algemas, e os agriões eram despedaçados, e além de tudo isso, ainda era expelido para o deserto e para os montes. Aqui também eu posso observar um homem foragido da justiça. Por quê? Porque ele quebrava as cadeias, ele era acorrentado, ele quebrava as cadeias, as algemas, e fugia da onde colocava ele numa situação que talvez as pessoas pensavam que trazia melhora para a vida dele, mas a força daquele demônio fazia ele quebrar as cadeias, as algemas, os agriões, era despedaçado. Mas só que a Bíblia vai dizer no livro de Marcos, capítulo número 4, que quando Jesus está ensinando a multidão, aos seus discípulos, acerca da semeadura, depois que ele ensina acerca da semeadura, a palavra do Senhor semeada nos corações, ele agora olha para os 12 discípulos e diz: passamos para o outro lado, passamos para a outra margem. Por quê? Porque Jesus, ele é onisciente, ele sabe o que se passa na minha vida e na sua vida, ele sabe o que se passa na minha casa e na sua casa, ele sabe o que você está pensando aqui agora, ele sabe como foi que você chegou aqui. Talvez você chegou aqui com um semblante alegre, sorridente, mas no fundo da sua alma há uma tristeza, há um vazio, aleluia, que só pode ser preenchido através do Espírito Santo. Então por isso Deus te trouxe aqui para te dar paz, para te dar alegria, para te dar gozo, para te dar salvação. E se você acredita, abra sua boca e glorifica o nome do Eterno. Jesus é onisciente, ele sabia o que estava acontecendo do outro lado da margem, porque a cidade de Gadara, ela ficava em frente da margem do rio Jordão. Então Jesus agora chama os seus 12 discípulos e fala: passamos para o outro lado, porque ele sabia que do outro lado da margem tinha uma alma cativa, uma alma oprimida, uma alma escravizada, uma alma acorrentada, uma alma humilhada, uma alma fracassada pelo diabo. E Jesus queria ir lá na cidade de Gadara para poder libertar, trazer paz,
para trazer libertação, para trazer vida, para trazer solução, para trazer luz onde há treva, para trazer vida onde há morte, para trazer cura onde há doença. Sim, Jesus olha para o seu discípulo e fala: passamos para o outro lado, passamos para a outra margem. Jesus gostava de fazer missão. Quando ele se encontrava em forma humana em cima dessa terra, ele sempre colocou seu discípulo na escola de missionários, aleluia, de discípulo, para aprender com ele como se deve fazer missão, como se não se deve rejeitar ninguém. Jesus nunca rejeitou ninguém, ele nunca fez acepção de pessoa, ele nunca pensou: eu vou pregar para fulano porque fulano é melhor, e não vou pregar para ciclano porque ciclano tem o coração duro. Não, ele pregou para todas as classes, para os hebreus, para os publicanos, para os pecadores, para os ricos, para os pobres. Ele vai dizer na tua palavra, tanto é que ele falou no livro de Mateus 11:28: vinde a mim. Observe que ele não faz acepção de pessoa. Talvez eu possa fazer, talvez o pastor da igreja possa fazer acepção de pessoas, talvez eu possa me simpatizar com pessoas aqui e com outras pessoas eu queria ódio, mas Jesus não é assim. Ele ama a todos. Ele disse: vinde a mim todos vós que está cansado, oprimido, eu vou te aliviar, eu vou te libertar, eu vou te dar vida, eu vou te dar paz, ou melhor, eu vou apagar o seu nome do livro da morte e vou escrever o teu nome lá no livro da vida. Por favor, meu irmão, glória a Deus. Jesus, ele disse para o seu discípulo: vamos para o outro lado. Eles foram, mas só que no meio da caminhada sempre há obstáculo, sempre há situações no meio da obra missionária, sempre vai aparecer coisas para tentar nos atrapalhar, para tentar frustrar os projetos, para tentar embargar a obra do Senhor. Mas quando a gente confia em Deus, quando a gente deposita nossa confiança no Senhor, pode vir o que for, tempestade, vento revolto, mas a gente vai chegar do outro lado e vai pregar o Evangelho. Assim foi com Jesus e com seus 12 discípulos. Quando eles passaram no meio do mar houve um vento muito forte. A Bíblia vai dizer que não foi uma tempestade de chuva, mas sim uma tempestade de vento. O vento ficou forte, agitando as águas. Jesus dormindo na popa do barco. O discípulo pensaram que ia morrer, que ia padecer. Mas só que Jesus se levantou, porque alguém chamou, clamou por ele. Ele foi até a popa do barco e disse: vem cá, quieta-te, mate, acalma-te. Aí eu fico perguntando como é que o vento ouve e como é que o mar também ouve. Eu aprendi que através do vento, através do mar, tinha algo ou pessoas, espíritos que estavam tentando atrapalhar a obra. E quando Jesus liberou uma palavra, que está por trás do vento e do mar teve ouvido para ouvir a palavra que foi liberada da boca de Jesus: acalma-te e aquieta-te. Jesus voltou a dormir. E quando chegou do outro lado do barco, da margem, quando ele chegou na cidade de Gadara, aquele endemoniado avistou Jesus de vir da cova. Ele avistou Jesus, ele saiu correndo, gritando, clamando, se prostrou aos pés de Cristo e disse: o que já vieste nos atormentar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, já vieste nos atormentar antes do tempo. Jesus estendeu as suas mãos, mas antes de expulsar o demônio do corpo daquele rapaz, ele pergunta: qual é o seu nome? Ele fala: qual é o seu nome? E o demônio vai se apresentar dizendo: olha, nós somos legiões, porque nós somos muitos. Agora, o que é que leva uma pessoa a ter uma legião de demônios? O que é que faz uma pessoa ser possuída por uma legião? Jesus vai dizer isso na tua palavra. Ele disse: quando o espírito imundo está no corpo de uma pessoa, ele fica em lugares áridos, em lugares secos, vagando, procurando um lugar, um repouso para que possa morar. E não encontrando, ele volta à sua antiga habitação. E achando aquela casa vazia, varrida e adornada, ele entra e traz consigo mais 7. E o estado daquela pessoa torna-se pior do que antes.
Então talvez possa ser, aleluia, o caso desse rapaz aqui, não sei, a Bíblia não diz, mas eu posso entender que quando uma pessoa serve a Jesus e quando ela se afasta, o demônio que estava lá fora na vida dela no tempo de outrora, volta e volta sozinho. Não, ele volta com mais demônios piores do que ele, e o estado daquela pessoa torna-se pior do que antes. Mas só que a história desse rapaz aqui é de legião. Eu fui estudar para aprender o que significa legião, e eu pude ver que na cidade, aleluia, o exército romano, quando é formado em legião, é formado de 4.000 a 6.000 soldados romanos bem equipados e bem armados. Então eu posso observar aqui, aleluia, que tendo desse rapaz aqui, tinha de 4.000 a 6.000 demônios. A Bíblia não diz, mas no que se forma uma legião, é de 4.000 a 6.000 demônios. Isso é formado de uma legião dentro de um corpo só. Observe que para a gente expulsar o demônio do corpo de uma pessoa, às vezes é luta, é dificultoso, a gente soa a gravata, soa o paletó, soa a camisa, e o demônio não quer sair. Agora imagine uma legião de demônio dentro de um corpo. Ele faz estirado aqui, irmão. Se ele quiser entrar aqui, ele vai entrar. Ele quebra, ele bota isso aqui para baixo, porque as forças daquele espírito é muito forte, mas maior do que ele existe Deus, o Todo-Poderoso de Israel. Oh glória! Jesus pergunta qual é o seu nome, ele fala: meu nome é Legião, porque nós somos muitos. E ele começa a rogar a Jesus, pedindo para que Jesus não mandasse ele para o abismo, porque lugar de abismo é lugar de solidão. Lugar de abismo é lugar de densas trevas. Lugar de abismo é lugar de esquecimento. Lugar de abismo é lugar de sofrimento. Aleluia. E é para lá que o diabo vai. Jesus, ele disse: Senhor, não me mande para o abismo, mas sim para aquelas manadas de porcos. Era 2.000 porcos passando, e os demônios entrou. Você pode observar que eram muitos demônios. Se tinha 2.000 porcos passando por aquele lugar, e os 2.000 porcos se mataram. Por quê? Porque era 2.000 ou mais demônios no corpo desse rapaz aqui. A Bíblia diz que os 2.000 porcos se precipitaram, se jogaram do espinho inteiro abaixo, se matando afogados. Os porqueiros que viram aquele cenário, que tinha o costume de ver aquele moço gritando, clamando, se ferindo com pedra, sendo acorrentado por cadeia, por algema, por agriões, viu aquele moço agora sendo transformado, liberto por Jesus. Eles foram para a cidade e para os montes anunciar o que estava acontecendo. Quando a população chegou na margem daquele rio Jordão, aonde estava acontecendo um processo de libertação, aleluia, eles ficaram sem entender nada. Por quê? Porque aquela população da cidade de Gadara tinha o costume de ver aquele moço nu gritando, clamando, tinha o costume de ver aquele moço nu morando no cemitério, dentro de uma cova, se ferindo com pedra, machucando alguém, agredindo alguém, afligindo a justiça, afligindo a lei, e agora se depara com aquele moço sentado, vestido em perfeito juízo, conversando com Jesus, dialogando com Jesus, papeando com Jesus, trocando uma ideia com Jesus. Eles ficaram abismados, preocupados e assustados, porque aquele moço só era o que era enquanto ele não teve encontro com a verdade. Ele só fazia o que fazia enquanto não teve encontro com a verdade. Ele só era foragido da justiça enquanto não teve encontro com a verdade. Mas a Bíblia diz, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando aquele moço teve encontro com Jesus, a verdade o libertou, arrancou as cadeias, arrancou as algemas espirituais. Mas sim, a verdade quebrou as algemas, a verdade tirou aquela escravidão, aquela tristeza da alma. A verdade, a luz chegou na vida dele. Ele sentado, conversando com Jesus, a população disse: Jesus, vai embora. Tem muitas pessoas expulsando Jesus da tua vida e da tua casa. É verdade. Por que eu falo isso? Porque às vezes você tem um parente que vivia nas drogas, no alcoolismo, e quando ele teve encontro com a verdade, que a verdade libertou ele, que ele voltou liberto, e agora ele só quer cantar,
ele só quer orar, ele só quer evangelizar, ele só quer passar o outro tempo mais na igreja, fazendo a obra. Aí muitas famílias falam, aí ó, começou. Quando estava no mundo não era assim, agora que aceitou a Jesus, fica todo dia na igreja, todo dia na rua, agora falando de Jesus para cá, Jesus para lá, agora não para de falar de Jesus, parece que está louco. Então está querendo expulsar Jesus de dentro da sua casa. Porque Jesus entrou lá e transformou o seu filho, transformou o seu marido, transformou o seu lar, trouxe paz onde não tinha paz, trouxe luz onde tinha treva, trouxe vida onde estava a morte, trouxe cura onde tinha doença, trouxe libertação onde havia cativo. E hoje as pessoas não entendem o trabalhar e o agir de Deus na vida daquela pessoa. Aquelas pessoas de Gadara deveriam estar contentes, sorridentes, felizes. Porque Jesus trouxe o quê? Transformação, libertação para a vida de uma alma. Mas ele não. Sabe por que eles expulsaram Jesus? Porque as economias deles lá eram os porcos. Na mente deles, eles disseram, o Senhor só veio aqui para trazer prejuízo. Na mente dos gadarenos, Jesus foi 2.000 porcos, quebrou aqui, trouxe a falência para a nossa cidade. Era melhor deixar esse rapaz aí, cheio de demônio. Porque você for expulsar o demônio do corpo dele, o demônio entrou nos porcos, perdemos a conta. E agora deu a luz, deu aluguel, pagar os empregados, pagar minhas dívidas, pagar minhas contas. Tem pessoas que priorizam mais os porcos do que uma libertação. Tem pessoas que priorizam mais coisas materiais do que a obra de Deus. Tem pessoas que prisam mais pelos bens do que pela obra do Senhor, pela obra missionária. Se fazer missão não é só você sair daqui para os Estados Unidos, para a Europa, conhecer outros continentes, não. Fazer missão você pode fazer na sua casa, na sua rua, no seu bairro, aonde você reside. E se você não tem condição de poder se locomover, você pode fazer por redes sociais, pela internet, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Kawaii, pelo TikTok. Você pode fazer também, fazendo o seu pix para os missionários que estão lá, passando fome, necessidade, sofrendo, aonde não tem onde dormir. Você pode fazer o pix lá, para aqueles missionários que estão lá fora, que a igreja envia para poder pregar, e às vezes não tem um alimento. Sim, você pode fazer assim também. Então existem várias maneiras e formas de você fazer missão. É ajudando a obra, é colaborando com a obra, é se expondo também para fazer a vontade de Deus, é se ajudando com as irmãs para poder dar sopa, descascar verdura, dar os mendigos, moradores de rua, porque Jesus disse: eu tive fome, não me deste de comer, eu tive sede, não me deste de beber, eu estava nu, não me vestisse, descalço, não me calçaste, estava enfermo, não visitaste, estava preso e não fosse me ver. Aí os discípulos perguntaram: quando foi isso, Jesus? Ele disse: quando os meus estavam lá, precisando da ajuda de vocês, e vocês fizeram o quê? Omissão, ficaram em casa, assistindo televisão, ficaram em casa, assistindo jogo de futebol, ficaram na rua, jogando conversa fora, de vez de perder seu tempo fazendo a obra, você perdeu o seu tempo fazendo aquilo que não me agrada. Mas só que tem pessoas que não gostam de ouvir essas verdades, porque essas verdades, ela confronta, mas traz cura, ela confronta, mas traz libertação, ela confronta, mas traz clareza. Escute só o que eu vou lhe dizer. Expulsaram Jesus. Você pensa que aquele moço fez o quê? Foi embora? Não, ele queria ir com a verdade. Ele disse: eu posso ir contigo também, Jesus? Porque quem de fato e verdade tem encontro com Jesus, meu irmão, o seu caráter, a sua personalidade, o seu perfil, a sua forma de andar, de falar, de viver, muda, é transformado. Você sempre quer estar com Jesus. Você sempre quer estar do lado da verdade. Ele não ficou sentado aí, Jesus indo embora e disse: poxa, e agora? Não, ele disse: eu vou também. Eu vou fazer a missão. Eu quero também fazer parte desse grupo. É um grupo missionário, são 12 homens, com um líder forma 13. Eu quero ser o 14º também. Eu quero ir com vocês também. Eu gostei dessa
missão. Eu gostei, estou me sentindo leve, tranquilo. Assim tem uma chama, porque a Bíblia diz que Jesus, ele não veio para quebrar a cana quebrada e nem apagar o pulmão que fomega, não. A cana quebrada, essas pessoas lá fora, ele veio trazer essas pessoas que estão quebradas, na miséria, dizer, rapaz, tem solução para você, tem mudança para você. Aqueles que estão com o pavio apagado, pensando que papai não tem mais jeito, para trazer transformação, mudança, ele vem acender a chama no seu coração, na sua alma, para que você possa entender que missão está no coração de Deus. Fazer missão está no coração de Deus. Deus, ele foi o primeiro missionário. Sim. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu filho. Ele fez uma missão. Deu seu filho Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas ele não quis saber se eu ia pecar, se não. Ele disse, não, vai morrer por aqueles homens lá embaixo. Vai sofrer pelo aquele povo lá. Eu sei que aquele povo vai te rejeitar. Muitos vão te negar. Muitos vão entrar na apostasia. Muitos vão se esfriar na fé. Muitos vão se escandalizar. Muitos vai querer escandalizar o seu nome. Mas não tem problema. Desce, porque ainda tem um povo lá embaixo que é temente à minha palavra, que é temente a mim, que vai fazer a minha obra, que vai levar o meu evangelho e muitas almas vão ser salvas através deles. Aquele moço olhou para Jesus e disse, eu posso ir contigo também? Jesus olhou para ele e disse, não. Agora Jesus olhou para ele e disse, eu vou lhe dar uma missão. Pode ler. Observe que ele falou, não, vai para a igreja, passe lá 1 ano, 2 anos aprendendo a teologia, angiologia, a bibliologia. Vai aprender faculdade, vai aprender o pilar, a espinha dorsal da igreja, vai aprender o aramaico, o hebraico, vai ser pastoreado, vai ser apacentado, vai sente para ouvir, e depois de 1 ano ou 5 anos, talvez o seu líder vai te olhar e vai dizer que você já está apto para poder levar o evangelho. Não, na mesma hora que Jesus expulsou o demônio do corpo daquele moço, ele disse, agora vai para os seus e para a sua parentela e anuncia em Decápoli, tão grandes coisas foi que o Senhor te fez, e como teve de misericórdia de ti. Sabe o que é isso aqui? Vai para os seus qual? Os seus patrícios, os seus moradores da sua cidade, vai para a sua parentela, família. Agora vai em Decápoli. Decápoli significa